O autor do Salmo 84 olhou para as aves, os pardais, as andorinhas, os peregrinos, viajantes para Jerusalém, para o templo, os sacerdotes que estavam no templo, e ele falou da bem-aventurança deles, desfrutando daquele lugar. Então, o próprio desejo dele, do salmista, de se juntar a esses animais, a essas pessoas, explodiu numa expressão de louvor pelo valor extravagante da presença de Deus, o valor imensurável e calculável. Versos 9 a 12 do Salmo 84 tratam disso. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Aqui temos a parte final do Salmo 84, salmo cujo tema central é a presença de Deus, que o salmista aborda sob 3 perspectivas. A primeira já vimos no vídeo anterior, vou deixar o link para os 2 primeiros estudos desse salmo na descrição desse vídeo que você está assistindo agora. Primeira parte do Salmo, versículo 1 a 4, tratou da expectativa pela presença de Deus. A segunda parte falou sobre a busca perseverante, apaixonada pela presença de Deus. Versos 5 a 8. E agora a parte final, o salmista discorre de maneira muito bela sobre o valor da presença de Deus, o valor singular, extravagante, precioso. E você já sabe, esse é um salmo de peregrinação, fala da alegria de um fiel que está cumprindo uma obrigação religiosa, mas com alegria no coração. E a obrigação é fazer uma peregrinação para Jerusalém, para participar de uma das festas de adoração a Deus no templo, e ele fala desse privilégio enorme de se achegar a Deus lá no templo. O que nós percebemos que ele fala sobre o valor da presença de Deus. No verso 10 ele diz que melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Visitar o templo é descrito de uma forma muito contundente em termos do seu valor. E ele fala do aspecto do tempo e do espaço, fazendo 2 comparações. Primeira comparação no tempo. Ele compara o tempo passado com Deus com o tempo passado sem Deus. E ele diz assim, um dia, nos átrios do Senhor, um único dia, é melhor do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar, por melhor que seja. Pode ser Caribe, pode ser um resort, pode ser viajando pela Europa. Um único dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele também fala do valor em termos de espaço, e ele compara o lugar onde Deus habita com o lugar onde você não encontra a presença de Deus. Ele diz assim, ficar ali na porta da casa de Deus, ali na área externa, meio que apenas se aproximando da entrada do templo, é muito melhor do que habitar dentro das tendas luxuosas dos ímpios, ali com as suas suítes, as suas jacuzzis, os seus ambientes, com móveis maravilhosos, ar-condicionado e tudo mais. O interior do lugar mais sofisticado e confortável do mundo, de maneira alguma é melhor do que apenas ficar à porta, sentado no chão da casa de Deus. Então, um só dia na porta do templo. O templo era o local da manifestação de Deus naquela época. Um só dia. Ou apenas ficar perto do templo era melhor do que 1000 dias da comunhão com os ímpios. Veja como a descrição do valor da presença de Deus é uma descrição maravilhosa. Mas não para por aí. No verso 11, o salmista fala de que este Deus é um Deus digno de estarmos em sua presença, e é o único Deus que vale realmente a pena ficarmos na sua presença, e ele dá as razões para isso. Verso 11 diz assim, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Veja, no verso 10 o salmista falou sobre um dia apenas na presença de Deus. Fica apenas à porta, distante,
no canto. No entanto, mesmo esse contato aparentemente assim tão fugaz, tão distante, ele é satisfatório, plenamente satisfatório. Por quê? Porque Deus é sol. Ele nos banha com o seu calor e a sua luz. Deus é escudo, Ele nos protege, Ele nos defende do mal. Então nós temos essas duas comparações aqui, do sol, o Deus que provê, que traz vida, calor, e o Deus que é comparado ao escudo que nos protege. Para quem? Para quem busca com integridade, vive com fé e vive de maneira íntegra. E aí o versículo 11 ainda diz: Deus não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele concede favor e honra. Veja, nada falta, como diz o salmista Davi no Salmo 23, de nada terei falta se o Senhor for o meu pastor. O fiel obtém da parte de Deus tudo aquilo que ele necessita. E tudo que ele obtém nos 1000 dias, nos lugares mais luxuosos da terra, o que ele obtém ali, por mais que atenda aos seus apetites, aos seus prazeres físicos, carnais, terrenos, sentimentais, essas coisas todas podem ser supridas, mas não satisfazem, porque o Senhor Deus é quem nos satisfaz. O apóstolo Paulo aplica esse conceito e desenvolve esse conceito no Novo Testamento, em Romanos 8, 31 e 32, dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, não tem palavras, não tem palavras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Então, de novo, a ideia do valor da presença de Deus é essa, aqui no Salmo 84, conhecer a Deus brevemente, mesmo ocupando a posição social mais humilde. Talvez a ideia de ficar à porta da casa de Deus seja a ideia de ser um porteiro do templo, alguém que de repente não tinha uma função muito importante. Ficar numa posição mais humilde e conhecer a Deus é infinitamente melhor do que viver no luxo a eternidade sem Deus. E a razão disso o texto nos mostra. O Senhor é sol e escudo. Ele concede favor e honra e Ele não nega bem algum a quem confia nele, com integridade de coração. E esse salmo termina, e não poderia ser de outra forma, com o versículo 12 dizendo: o Senhor dos exércitos. É uma invocação. Como é feliz aquele que em ti confia. Uma declaração de fé sobre quem é verdadeiramente feliz. As aves que se alojaram no templo, descritas no versículo 3, são felizes. Os sacerdotes que habitam nos recintos do templo, os peregrinos que visitam o templo, versículo 4 e 5, são extremamente felizes, mas também esse verso 12 agora está dizendo: quem confia no Senhor, todas as pessoas em todos os lugares do mundo que colocam sua confiança em Deus e encontram esse Deus, mesmo que não tenham oportunidade de peregrinar até Jerusalém, todas essas pessoas são bem-aventuradas. De acordo com a parábola que Jesus contou, uma das parábolas do reino de Mateus 13, a presença de Deus, a comunhão com o Senhor é a pérola de grande valor. É o tesouro que faz tudo o restante na vida parecer ninharia. Jesus diz que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui para comprar aquela pérola. Quando nós conhecemos a presença de Deus, acessada continuamente pela fé em Cristo Jesus, essa é a pérola de grande valor. Todo o restante nós deixamos em segundo plano e abraçamos essa maior experiência e privilégio que podemos ter na nossa vida. O que você pode fazer hoje? Pedir ao Senhor esse entendimento, essa capacidade, essa afeição pelo Senhor, que te leve a recusar os prazeres temporários, limitados e até falsos da comunhão com o mundo, recusar isso em troca do verdadeiro e incomparável prazer da comunhão com Deus, de orar ao Senhor, de gastar o seu tempo a sós com Ele, ouvindo da sua voz na palavra, louvando, entoando canções de adoração, jejuando, meditando nele. E enxergar isso, peça ao Senhor que te ajude a enxergar o valor disso e ter o coração inclinado a desejar o Senhor. Caso contrário, você e eu não
vamos perseverar nessa peregrinação espiritual, buscando mais e mais da presença do Senhor. Finalizando essa reflexão e o estudo desse salmo, quero dizer que hoje, você sabe, não há templo em Jerusalém. Não há peregrinações até Jerusalém. Só que esse salmo se aplica a mim e a você de 3 formas. O Novo Testamento completa e diz claramente qual é o templo de Deus que podemos considerar agradável e fazer dele o objeto do nosso desejo. Um primeiro aspecto do templo da habitação de Deus é que o crente, o cristão, ele mesmo é o templo do Espírito Santo. E isso significa que Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. E a expressão latina criada para isso, corandel, viver perante a face de Deus, deve ser o slogan de todos que aceitaram Cristo e creram em Jesus como Salvador. Todos que entenderam que na cruz Jesus nos substituiu para tirar de nós o castigo e nos colocar na presença de Deus. Todos que creem que na cruz Jesus nos redimiu, nos comprou, pagando o preço da sua vida e do seu sangue. Todos que creem que Jesus Cristo na cruz fez propiciação pelos nossos pecados. Ele foi sacrificado recebendo ali toda a ira, a fúria de Deus contra o pecado, para que nós fôssemos absolvidos. Então nós nos tornamos a habitação de Deus. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O crente é o templo do Espírito Santo. Anseie pela presença, anseie por comungar continuamente com o Senhor, anseie por uma vida de corandel. E isso envolve 2 aspectos: o aspecto da devoção, o aspecto da vida de espiritualidade, a vida em que você comunga com o Senhor, você interage com o Senhor, você ouve sua voz e você se dirige a Ele. E o aspecto da retidão também, o aspecto de uma vida piedosa. O crente é templo do Espírito Santo. Mas a igreja também é templo de Deus. Ou seja, a companhia dos que creem no Altíssimo é a habitação de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês, igreja, não sabem que são, como igreja, santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no meio do seu povo. E aí, não precisamos ir a Jerusalém para encontrá-lo, isso nem é mais possível. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor se manifesta de forma especial na comunhão da igreja. O Senhor atua e se faz presente, se revela através do seu corpo, a mutualidade de membros do corpo de Cristo. Por isso que você e eu precisamos gostar de nos reunir para o culto público, a adoração comunitária, estar com os nossos irmãos, sentar com eles para orar, estar lado a lado com os nossos irmãos para ouvir a palavra, estar com eles cantando louvores ao Senhor, conversando sobre as coisas de Deus, conversando sobre a vida. Isso é a habitação de Deus e esse lugar nós temos que amar estar, desejar estar ali. O crente individualmente é templo de Deus, a igreja é templo de Deus, mas o Novo Testamento também diz que o céu será o templo definitivo de Deus. O cumprimento final e pleno dessa ideia de habitação de Deus é a Nova Jerusalém, como diz o livro de Apocalipse. Sobre esse lugar celestial está escrito, Apocalipse 21, 22 e 23, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Veja que coisa extraordinária. E agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Os cristãos então conhecem por experiência própria o ardente desejo do salmista do Salmo 84. O salmista ansiava a peregrinação até Jerusalém para chegar no templo de Deus. Nós estamos peregrinando nessa jornada terrena até o templo celestial e Apocalipse nos diz que o próprio Deus é o templo, Ele mesmo é a habitação com quem estaremos e nós temos sede disso, por mais que provemos da presença de Deus em nós no dia a dia.
Por mais que busquemos estar com a igreja, a habitação de Deus, ainda assim há uma esperança maior sendo nutrida, uma sede maior que será saciada e que nos sustenta nessa cansativa peregrinação terrena chamada vida, que nos leva até o céu. Henry Francis Leach escreveu algo sobre isso, um poema, e ele diz assim: agradáveis são os teus átrios no céu, na terra da luz e do amor. Agradáveis são os teus átrios na terra, nesta terra de pecado e aflição. Ah, meu espírito anela e desfalece pela conversa de seus santos, pelo brilho de sua face, pela sua plenitude, Deus da graça. Nesse poema, Henry nos oferece essa ideia dupla da habitação futura, celestial, agradável, que nós ansiamos, a terra da luz e do amor perfeito, onde estaremos. Mas também ele diz que agradáveis são os átrios de Deus aqui na terra. Essa terra que tem pecado, aflição e que nos leva até a morte. Mas enquanto aqui estamos, nós também comungamos com o Senhor em seu templo. Nós somos o templo e a igreja do Senhor é o templo de Deus. Que possa haver esse ardente desejo e, finalizando, que a presença de Deus seja a pérola de grande valor da sua vida. Que você troque todo o resto por isso, por comungar com o Senhor, na sua vida particular, na comunhão com a sua igreja e no templo celestial, a Nova Jerusalém, onde o próprio Senhor será o tabernáculo em quem viveremos por toda a eternidade. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela beleza da tua palavra, pela riqueza dos teus ensinos. Esse Salmo 84 nos mostrou o anseio pela tua presença, a busca pela tua presença e o valor incomparável, singular, o valor extravagante de estar com o Senhor. Enche o nosso coração desse desejo. Cristo abriu o caminho para nós. Ele se ofereceu em sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele nos tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele pagou ali a nossa dívida, Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor e desfrutar da doçura da comunhão da Tua presença. Bendito seja o Teu nome, dela desfrutaremos por toda a eternidade. Em nome do Teu Filho bendito e amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida.